Olá, hoje a gente vai mergulhar em um texto pastoral do Ailton Santana sobre um assunto que sempre gera debate: a fornicação. Vamos dar uma olhada em como o autor define isso, a visão dele sobre como essa prática aparece hoje em dia e, o mais importante, para quem ele direciona a responsabilidade por essa situação, envolvendo pais e até a própria igreja. Bom, para começar, qual é o ponto de partida do texto? O que exatamente é fornicação sob essa ótica? O autor é bem direto nisso, e entender essa base ajuda a gente a seguir todo o raciocínio dele. E olha, logo de cara, o texto já faz uma distinção bem clara. Fornicação, nessa perspectiva aqui, não é a mesma coisa que adultério, tá? O foco é bem específico, relações sexuais entre pessoas que não são casadas. E para mostrar o peso que ele dá ao tema, o autor já traz um versículo bíblico. A ideia aqui é conectar a prática da fornicação com uma consequência espiritual que ele considera gravíssima, que seria a perda da herança no reino de Deus. Certo, com essa base teológica definida, o autor começa a olhar para o nosso cotidiano. Ele parte para uma análise de como essa prática, na visão dele, se tornou comum hoje em dia, tanto fora quanto e principalmente dentro dos círculos religiosos. A tese central aqui é que, para o autor, aquelas linhas que antes separavam o certo do errado ficaram meio borradas, sabe? Ele aponta para uma normalização tão grande do sexo antes do casamento que a virgindade acabou sendo vista como algo ultrapassado, fora de moda. E é aqui que o argumento fica ainda mais específico e, para muita gente, até chocante. O texto afirma que o problema é enorme dentro da própria comunidade evangélica. Ele chega a dizer que mais da metade dos jovens seriam sexualmente ativos antes do casamento. Para ele, isso é um sinal de alerta máximo. A partir desse ponto, o autor começa a procurar os responsáveis. E ele mira em um grupo bem específico dentro da comunidade, como sendo uma peça-chave nesse cenário todo. Essa é, sem dúvida, uma das afirmações mais fortes do texto. O autor sugere que os pais, seja por fazerem algo ou por se omitirem, muitas vezes acabam sendo os grandes facilitadores desse comportamento dentro do ambiente da igreja. Com perguntas retóricas como essa, o autor desafia diretamente o que ele enxerga como uma falta de supervisão e de imposição de limites por parte dos pais. Ele basicamente questiona como certas situações, que ele vê como de alto risco, se tornaram aceitáveis. E aqui o texto detalha exatamente os comportamentos que critica. A lista vai desde uma comunicação que ele considera superficial, baseada só no não pode, até atitudes que, na visão dele, facilitam ativamente para que a relação sexual aconteça. Mas o autor não fica só no diagnóstico do problema, não. Ele também aponta soluções. E agora o foco se vira para o papel que a igreja, como instituição, deveria ter. Esse é um ponto bem importante. A proposta do autor para a igreja não é de punição, mas sim de prevenção, de educação. O objetivo seria ensinar e ajudar a formar uma consciência que seja guiada pela fé e não pelo medo. Então, o texto descreve um verdadeiro plano de ação para a liderança. As sugestões incluem coisas como palestras, orientação direta aos pais, pregações abertas sobre o tema e até atividades mais interativas para tratar do assunto de um jeito proativo. E para fechar o raciocínio, o autor usa uma analogia bíblica muito poderosa para ilustrar o que ele acredita que sejam as consequências de longo prazo das escolhas feitas antes do casamento. E para deixar bem claro o que, segundo ele, está em jogo, o texto lista consequências bem concretas que ele associa ao sexo pré-nupcial. Esses resultados, na visão dele, não afetam só as pessoas envolvidas no momento, mas a própria estabilidade do futuro casamento. Essa pergunta, na verdade, resume o núcleo do argumento do autor. É a ideia de que a base, o alicerce sobre o qual um casamento é construído, é o que vai determinar se ele vai ou não prosperar e receber o que ele chama de bênção divina. Citando o Evangelho de Mateus, o autor faz essa comparação direta. Uma vida que ele considera de obediência aos ensinamentos bíblicos é como um alicerce forte na rocha, que aguenta as tempestades da vida. Por outro lado, uma vida de desobediência seria um alicerce fraco, na areia, que, na visão dele, está destinado a desmoronar. E a análise desse texto termina assim, com esse desafio final que o autor joga para a comunidade dele. É um chamado bem direto à ação, para que o problema seja enfrentado de verdade, em vez de simplesmente ser varrido para debaixo do tapete.